Olá, Marlene. Oi, Ana Paula. Bem-vindo, gente. Bem-vindos. Entrei com 4 minutinhos aqui por questões técnicas aqui, mas entrei, né? Comigo tudo dá certo, mesmo quando parecia que estava dando errado, né? Somente parecia, né? Amada Rafa. Rafa, a gente nem se falou direito essa semana ainda, né? Puxa vida. Correria, correria. Mas tudo em harmonia, né? Correria também em harmonia. Isso é muito bom, sempre, sempre. Isso mesmo, Rafa. Então vamos aguardando o pessoal chegar aí. O Instagram está notificando ainda. Você pode ir compartilhando a live aí, dando coraçãozinho pro pessoal, pro pessoal ir entrando aí. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda também aí. Né? E quem sabe esse mês aí, né? Eu estou programando a live de hoje, que é essa live especial que eu gosto de fazer, eu e vocês, né? E, e vamos reforçar esse mês aí. Eu pensei em a gente reforçar a imagem positiva, né? Não somente com com tanto ensinamento, né? Porque puxa vida, a gente já falou de tanta coisa, né? A gente já falou de tantos assuntos e quase todos os assuntos. Ô, Jaci, boa noite. Emanuele, boa noite. E de todos os assuntos que a gente já falou, tudo tem a ver com a imagem que a gente forma da gente mesmo. Não é mesmo? Você que já passou por um processo de hipnoterapia, você sabe muito bem que o quanto a gente pega, né, às vezes no começo, de acordo com o que a pessoa tem, do que a pessoa traz, o problema que ela traz, como a imagem no começo, ela é muito pesada às vezes, né? É, quando a gente quando a gente traz aquela emoção em primeiro lugar. Boa noite, doutor Humberto. Quando a gente traz aquela emoção no primeiro lugar, né? Que a gente direciona a mente para relaxar lá. A primeira vez que a solidão aconteceu, a tristeza aconteceu, o medo aconteceu, né? E diga-se de passagem, né? Hoje em dia nós nós estamos com tantos casos de ansiedade, né? Tanto caso de ansiedade por aí e eu digo para vocês que tem aumentado bastante a procura de pessoas querendo vencer a ansiedade, né? E qual que é o maior desafio, né, de se vencer uma ansiedade, né? Oi, Ju, boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Bem-vindo vocês, queridos. Qual que é o maior desafio de vencer a ansiedade, né? Aguardar o processo. Fazer o processo, fazer todo o processo. Que dá a impressão assim que você não vai aguentar esperar o que tem que mudar, né? E esse tem sido um grande desafio para essas pessoas. Mas mesmo assim, por trás dessa ansiedade, o quanto a imagem dessa pessoa para com ela mesma tá tão sofrida, né? E por isso que eu resolvi aí eleger esse mês de julho para a gente falar bastante sobre a nossa autoimagem. Mas assim, gente, nós não sabemos o que vai acontecer aqui, né? Tá programado o que eu programei aqui, algumas coisas para falar com vocês, mas assim, a gente sabe muito bem que o assunto vai desenvolvendo dependendo da necessidade de vocês, porque é energético, vocês sabem muito bem que a gente se comunica muito mais do que as palavras, né? Então entra aqui meia dúzia na live, daqui a pouco tem 15 na live, daqui a pouco tem 20 na live, né? E o nosso subconsciente ele vai se estruturando, ele vai comunicando, ele vai nos levando para um caminho para achar maiores soluções, né? Então por isso que é bom a gente estar aberto. É bom a gente estar aberto para o que vir, para o que vier. É bom a gente estar aberto para tudo o que acontecer, porque são maravilhas que acontecem em nossa vida, não é? Então, voltando ao que eu estava falando lá, quem já fez processo de hipnoterapia, eu estou vendo aí que quem está entrando aí, a Aline já fez, o Humberto já fez,
né? Tem mais gente aí que entrou que já fez. Sabe muito bem que a primeira imagem que você tem contato de você mesmo é uma imagem sofrida, é uma imagem dolorida, é uma imagem muitas vezes despedaçada, é uma imagem, né, que você tem que ir lá e refazer essa imagem e tem que socorrer esta esta parte de você que em determinado momento no tempo que é consciente está sofrendo, né? Mas o subconsciente aquele não vai entender a questão do tempo, que existe alguém no passado que você lá, Eliane já fez, que legal, que existe que existe uma criança tua aos 5 anos de idade sofrendo. O subconsciente não sabe o que é isso. O subconsciente entende que uma parte de você ainda está sofrendo solidão, ainda está sofrendo, né, problemas, né? E quando você começa lá em hipnose a refazer a imagem, a sua própria imagem, né? Consolar essa criança, tirar ela lá do problema, tirá-la do perigo, tirá-la da solidão. Essa imagem, de acordo com o tempo, ela vai melhorando, né? E o interessante é assim que lá no final, né, como geralmente as pessoas se veem no espelho, que é a última imagem antes da gente terminar o processo de hipnose, a gente se vê no espelho. Quem já fez sabe, você consegue se dar conta e perceber de quanto a imagem que você tem de você mesmo nesse processo, lá no final ela está melhor, porque o quanto você lapidou, o quanto você curou, o quanto você ajudou, o quanto você fez, as partes de você compreender bem o que de fato aconteceu, né? A Eliane está dizendo aqui que ela já chegou à gestação da sua mãe. Uau, Eliane, eu imagino o quanto foi incrível isso, o quanto foi legal isso, né? Uma das vezes, eu já cheguei no 7º mês de gestação e eu já cheguei no período do meu nascimento. E no dia do meu nascimento, gente, o dia do meu nascimento assim foi fantástico, foi fantástico. Eu lembro de uma vez que eu fui em hipnose para o 7º mês de gestação e eu senti, eu não sabia dessa história, né? Minha mãe não tinha me contado ainda. Eu percebi assim a minha mãe dando tapas assim na barriga, né? Dando tapas assim. E eu senti, eu tinha sentido uma enorme sensação de estar incomodando. Não é, Eliane? É muito forte isso. Eu tive uma sensação de estar incomodando, que eu era a causa daquele problema ali, que a mãe estava brigando comigo por algum motivo, né? E eu senti aquela sensação ruim, né? E eu lembro que eu tinha um Nossa, Raiane, você lembra da tua primeira regressão? Foi no dia do nascimento. Uau, Raiane, não lembro disso. Que legal, né? É legal ir no dia do nascimento. Então, assim, eu tinha uma questão assim que se eu ficasse muito tempo parado, imóvel, me dava uma sensação muito, muito ruim, assim, de fobia mesmo, né? Eu não gostava. E eu descobri que por conta desses tapinhas que a minha mãe dava na barriga, eu ficava imóvel, eu ficava paradinho. Então você imagina a emoção que se gravou ali naquele período, naquele tempo, né? E depois que eu fui descobrir a razão, depois que passou o processo de hipnose, eu fui perguntar para minha mãe, né? Falei assim, mãe, por um acaso você sentia algum desconforto, alguma coisa que fazia você bater na barriga de vez em quando? Ela falava bem assim, filho, realmente, eu batia e bati bastante na barriga, mas é porque você era muito grande e você pegava bem na minha costela aqui e doía demais, incomodava demais, então eu bati em você para você se ajeitar, né? Se veja, gente, que saber disso aumentou mais ainda a minha compreensão. Foi muito legal. Quando você percebe que você não era a causa do desconforto da mãe, mas era a gravidez a causa do desconforto da mãe. A criança jamais quer
conscientemente deixar a mãe desconfortável, né? E compreender isso foi muito libertador, né? E como você passa a se ver diferente, né? E então é isso que eu quero trazer para vocês, esse exemplo que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês conectarem do que é, o que é para o nosso subconsciente a nossa autoimagem, né? A gente poder entender, compreender, acessar o que é a nossa autoimagem dentro de nós, para que a gente possa melhorar ela cada vez mais, deixar ela positiva cada vez mais. Vi ele de cabelo, olha, a Eliane falando aqui, ela dizia para nascer homem porque mulher sofre. Olha que interessante, Eliane. Olha que interessante, que programação que se instalou aí, né? Quando a mãe disse que a mulher sofria, né? O quanto sofrimento que a gente acaba atraindo para a vida da gente, porque a nossa mente é muito poderosa por conta de uma crença, uma programação que começa lá na gestação. E que bom que você mudou. Imagina a felicidade, imagino quantas conquistas que você teve depois desse processo aí, né? Que você entendeu a verdade, né? Que a mulher não nasce para ser feliz, né? O homem e a mulher, eles nascem para ser feliz, né? E que a gente não precisa lá carregar as programações que veio de trás mais. A gente pode dispensar isso e acolher a verdade, né? A Rayane lembrou do pai nervoso, pois é, toda essa questão que a gente pensa que não interfere, mas interfere muito na vida da gente. Então, é isso que hoje eu quero propor para vocês, para a gente conversar a respeito disso. E eu quero que durante a Marli é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa, ela te ajudou bastante, né, Eliane? Ela é maravilhosa. Tá no processo ainda. E você vai entender melhor. Você vai entender melhor por que você está no processo ainda e o que você pode fazer para aperfeiçoar esse processo cada vez mais. Perceba aí, Eliane, quantos anos da tua vida, por conta desta programação, você teve uma imagem distorcida tua, né? Quantos anos da tua vida, nas situações que aconteciam na vida, aí, olha, gente, fiquem antenados aí já para vocês compreenderem. Quanto de todas as situações da vida de vocês que vocês traziam e sentiam aquela programação, vocês reforçavam aquela programação cada vez mais. Pensavam que eu incomodo, eu sou culpado, eu isso, eu aquilo, tá. Quantos anos da vida de vocês reforçando programação negativa? Diga-se de passagem, eu também, né? Então, quando a gente entra num processo, né, e a gente faz a compreensão, que é a mesma coisa que a ressignificação das memórias, nós temos que cultivar. Bibi, boa noite, minha querida, sinta-se abraçado, bem-vinda. Nós temos que cultivar essa nova programação, não é? Porque quando a programação dentro de nós troca, ela é mudada, para que essa programação fortaleça cada vez mais, nós precisamos cultivar elas, né? Com auto-hipnose, com afirmações positivas para você mesmo, com hábitos diferentes, você se desafiar, né? Porque quando muda algo na mente da gente, é um ganho, é um processo muito bom. Mas a partir disso, se a gente não decidir ter uma vida diferente, não decidir deixar para trás mesmo tudo aquilo, né? O nosso ganho não é tão grande assim, né? Então, a partir do momento em que a gente muda a programação da nossa mente, a gente reafirma. Boa noite, Cássia. A gente reafirma quem a gente é, como eu sou, como eu estou, o que eu quero atingir, o que eu quero ser. Eu reafirmo tudo isso para que a minha mente possa entender cada vez mais a verdade. Tá, gente? Então, gente, se tiverem perguntas, quiserem participar,
tá aí aberto, pode fazer perguntas, pode participar. Durante esse mês aí a gente vai também fazer técnicas aqui, né? Eu sei que vocês adoram fazer técnicas, auto-hipnose. Então a gente vai junto aqui, a gente vai fazer uma corrente do bem aqui, uma corrente forte e reforçar a nossa imagem positiva, tá? Mas como, em primeiro momento, é bom que nós tenhamos semear algo na nossa mente para que a gente tenha compreensões maiores, para que a técnica lá na frente ela possa ser ainda mais poderosa na nossa vida. Vamos compreender algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro de tudo que eu quero trazer para vocês, a primeira frase, grava, escreva aí, tá? Coloca lá na geladeira esta frase. É uma frase muito conhecida, né? Mas que vai dizer muito de você. Que os olhos são a janela da alma. Você já ouviu falar nessa frase? Os olhos são a janela da alma. Então, tudo aquilo que se cria aqui na nossa mente subconsciente, que vocês já sabem como é que funciona, vocês já sabem o que é a mente subconsciente, todas as imagens que estão aqui dentro do nosso subconsciente, eles são muito poderosos para atuar no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa realidade, né? E digamos assim, na linguagem, nos estudos da parapsicologia, justamente aquilo que nós criamos além dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, eles são extrasensoriais, eles são paranormais. Por isso que se fala tanto em fenômenos paranormais, né? Que não tem nada a ver de religiosidade. São capacidades mentais que a gente tem mesmo. E a energia que a mente tem, que se descobre que a mente ela é a causadora, o agente que causa esses fenômenos paranormais, a energia dela é tão poderosa e ela é tão evidente quanto a energia que tem no raio, né? No raio lá da tempestade, não tem uma energia, não tem uma descarga elétrica, né? A mente produz uma energia tão evidente como um raio, que faz as coisas acontecerem lá na nossa realidade, né? Então, essa mente é desencadeadora de tudo o que acontece na nossa vida. Então agora pense bem comigo. Quando nós temos várias situações vividas na vida, que esta mente poderosa registra todas essas situações, sejam elas negativas ou sejam elas positivas, elas vão fazer com que de dentro isso mostre para fora, né? Só se manifesta no exterior aquilo que já é, aquilo que já existe no interior. Daí eu quero falar para você de 3 coisas importantes. 3 palavrinhas: autoestima, autovalorização e autoimagem positiva. Eu quero falar com vocês nesses 3 conceitos aqui. E se fala muito, né? Nos dias atuais, principalmente, já a partir de algum tempo, né? Eu preciso aumentar a minha autoestima, né? Eu quero aumentar a minha autoestima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma roupa legal, vou fazer uma dieta, vou ficar com alguns quilos a menos, vou ficar mais elegante, né? Vou fazer um implante de cabelo, vou clarear os dentes, né? Vou colocar uma roupa legal, uma roupa bacana, vou me produzir, né? Eu estou com autoestima, eu quero aumentar a minha autoestima. E eu digo para vocês o seguinte, que a autoestima tem muito mais a ver, e a nossa mente entende a autoestima como algo exterior, externo mesmo. Então, eu faço algo externo para aumentar a minha autoestima. Deixa eu só reiniciar meu aparelho aqui para eu conseguir ouvir melhor. Então, ela depende de fatores externos, né? A boa aparência, tá? E tudo aquilo que eu falei para vocês agora. Porém, essa autoestima, ela pode melhorar
a imagem que nós temos da gente mesmo, né? Porque quando você está lá, quando você tá usando uma roupa nova, quando você melhora a tua aparência, você sente melhor com você mesmo, você sente melhor se expressando, né? Você olha no espelho e se sente melhor, ok? Ela reforça a tua imagem interior, né? Positiva. Mas eu digo para você, existe uma palavrinha que vem depois da autoestima que se chama autovalorização. E o Grisa fala muito pra gente isso, né, na parapsicologia, que a autovalorização passa a ser mais profundo do que a autoestima, né? A autovalorização, o se valorizar, né? Veja comigo assim, quando você se atrai por uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, quando você escolhe alguém para namorar, para quem sabe casar, né? Ali a aparência pode ser bonito, mas as pessoas escolhem muito mais as pessoas pelo que elas são, pelo que ela representa para ela do que a aparência. Você sabe disso, que a aparência é ali um acessório, né, do todo que a pessoa é. Então, o que vai fazer você se apaixonar por ela? O olhar, o jeito, a forma de falar, a forma que ela vive, os ideais que ela tem, o que ela acredita, a forma que ela te trata. Valéria, gratidão, também amo você. Então isso que vai chamar mais atenção, né? O valor que a pessoa tem, que vai fazer a diferença no mundo que ela vive, né? Então por isso que a autovalorização, ela vale mais que a autoestima, né? E quanto mais você se valoriza, mais as pessoas te valorizam, não é? Você já ouviu falar aquela frase de que, inclusive tem um filme, né? O amor é cego. Você já ouviu falar disso, né? O amor é cego. Às vezes, uma pessoa de um certo padrão se apaixona por uma pessoa de um padrão bem diferente da dela, né? E você veja que o que se olhou, o que se definiu, não foi em si, em primeiro lugar, a aparência, mas a essência da pessoa, né? Então, assim, a pessoa que trouxe algum valor para ela, porque ela preza esse valor dentro dela. Ela rega esse valor dentro dela, né? Então, se você fosse escolher, se fosse colocar na tua frente aqui, para alguém para fazer parte da tua vida, eu estou dizendo não atração física de uma noite, de algumas horas, mas alguém para fazer parte da tua vida. Coloca aqui a pessoa mais bonita, aparentemente, do mundo e coloca aqui do lado a pessoa mais expressiva para você. Quem que você vai escolher? Tá? Deixa a resposta aí para você. Se quiser escrever aqui, escreve também. Então, a autovalorização, ela é muito mais profunda que a autoestima. Porque assim, você pode muito bem ter a autoestima, né? Mas porque atraímos pessoas totalmente erradas. Cássia Valéria, você já sabe da resposta. Tipo dedo podre. Quantas vezes eu já falei de dedo podre aqui na live, hein, Cássia? Você já sabe muito bem. Nós atraímos o que está na programação do nosso subconsciente. Vamos lá trabalhar para mudar essa programação de subconsciente. Que valores que esses que estão atrapalhados aí, né? E quando fazemos algo errado para a pessoa certa, como assim, Valéria? Fazemos algo errado para a pessoa certa? Olha aqui, quando eu me curei, atraí sem saber uma pessoa de luz, assim como eu. Bibi, lembra que nós falamos bastante sobre isso? Quando a nossa imagem, a nossa autoimagem muda, quando ela fica mais harmonizada, nós materializamos. Quando este amor é muito grande por nós mesmos, a autovalorização, nós materializamos alguém que vai nos tratar do jeito que a gente se trata, né? Quando a gente muda a autoimagem. Como faz isso? Não sei mais o que fazer. Fazemos algo de errado para a pessoa certa. Valéria,
Será que realmente era a pessoa certa? Do que você está se culpando aí que é errado? Do que você está julgando que tudo isso é errado? Você tem que entender, compreender por que você fez o que você fez, né? E eu te digo, o subconsciente, muitas vezes, ele faz algo para nós para nos proteger, hein? Você faz parte da minha cura. Ô, Bibi, gratidão, viu? Gratidão. Mas eu me amo, Cássia. Eu vou dizer uma coisa para você. Não que eu duvide que você se ame, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você. A programação de subconsciente atrai o que está na nossa realidade. Isso não tem como fugir. As leis cósmicas não mudam, elas são assim, né? Então nós temos que olhar como é que a gente vai ver o que está dentro de nós quando os resultados da nossa vida acontecem ali, né? Às vezes a gente acha que algumas coisas estão bem organizadas em nós, mas às vezes não, né? Você está fazendo algum processo terapêutico, Cássia, para você se autoconhecer melhor? É o que eu digo para vocês, gente. As lives são terapêuticas, mas não são terapia. Porque nenhum terapeuta consegue aqui analisar a vida de cada um, porque depende de vários fatores, de várias informações, né? Às vezes lá, uma informaçãozinha muda tudo, né? Muda tudo lá e passa a ter mais sentido para você, né? Então as lives são terapêuticas, terapia lá no consultório. Então, aqui. E outra coisa que eu ia perguntar. Ah, tá comigo. Cássia, você não tá fazendo terapia comigo, não. Você tá vendo live aqui, tá? Eu tô somente estimulando você a buscar um processo terapêutico, tá bom? Olha só vocês, hein, gente? Então, quando você coloca na tua frente lá, você vai escolher o mais bonito ou o mais simpático? Você já sabe quem que você vai escolher. Você tem total razão, tem a ver comigo. Olha aí, e não com ele. Gente, o quanto isso é libertador. O quanto isso é libertador de a gente entender o que está aqui. O que está aqui dentro de nós. Quando a gente entende o que está aqui dentro de nós, o que a gente faz? A gente consegue mudar. E quando a gente não consegue mudar sozinho, a gente pede ajuda. Tá tudo certo. Porque também, né? O Grisa diz para nós, todo erro é uma tentativa de acerto. Então tem gente que diz bem assim, mas eu errei, eu fiz errado. Mas errou tentando acertar. Tentou fazendo certo. E eu digo uma coisa para você, especialmente para você, Valéria, que está falando isso. Outra frase do Grisa, muito interessante. Não existe derrota. Não há derrota. Somente há vitória adiada. O quanto que às vezes a gente precisa retroceder, cair, levantar de novo para poder aprender. É o aprendizado que a gente está tendo. E olha, eu vou dizer para vocês, a gente acabou falando de relacionamento aqui, mas o aprendizado que a gente está tendo para se amar mais. O aprendizado que a gente está tendo para melhorar a imagem que nós temos dentro de nós aqui, né? Rayane falando aqui, se vocês acham as lives boas, imagina as sessões de terapia. Oh! Gratidão. As sessões de terapia são boas. Gente, os conceitos que vêm da parapsicologia que mudaram a nossa vida, nossa, é maravilhoso, né? Para a gente poder se compreender. E a gente só está aqui porque a gente passou pelo processo. Mas vamos lá, gente, voltando ao nosso assunto lá. Então, a autovalorização, ela acaba se espelhando na autoestima, entendeu? E o que acontece? A pessoa acaba tendo autoestima por conta de se amar e valorizar. Não é muito mais gostoso, gente? Não é muito mais profundo isso? A Bibi falando, eu pensava que me amava. Olha aí, ó. Gente, tá sendo terapia em grupo hoje aqui. Só quando comecei a fazer terapia, olha aí, é que fui no profundo da minha mente e fiz uma nova reprogramação mental e que foi a virada de chave. Bibi, perfeito, gratidão pela tua colocação. É isso mesmo. É isso mesmo.
quando você vai fazer o teu processo terapêutico, você vai fazer a tua virada de chave com você mesmo. Senão você fica lá divagando em suposições e isso e aquilo, e me fez bem, mas daqui a pouco eu tô lá naquela programação de novo e já viu, né, gente? Tarcísio é um mestre, gratidão, abre os olhos para um novo mundo. Gente, esse é o sonho, né, nosso, acho que de cada terapeuta, né, ver um mundo harmonizado, né, ver um mundo harmonizado. O Grisa que hoje não está mais no corpo físico, né, está em outra dimensão, ele deve estar olhando assim e vendo, porque tem uma consciência maior que a nossa hoje, está vendo tudo, todo o movimento que estamos fazendo por querer harmonizar mais, né? Quando a gente se harmoniza, a gente torna o mundo melhor. Quando a gente muda, melhora a nossa imagem interior, a gente também está fazendo uma parcelinha do mundo ser melhor. E tudo reflete no espelho. Recomenda muito. Gratidão, Valéria. Sou obrigada a ir embora para Curitiba. Tem que arrumar emprego em autoescola para fazer terapia com você. Ô Cássia, até você chegar aqui, você poderia parar de postergar isso aí e deixar para amanhã e começar já a tua terapia aí, né? Tem bastante terapeuta bom aí, perto da tua cidade. Faz online, dá para fazer online também, tá, Cássia? É mesmo, esqueço desse detalhe. Todo mundo me puxa a orelha. Tarcísio, mas você não atende online? É verdade, eu atendo online também. Então, daí nós dizemos assim, que a mente é tão poderosa, ela tem essa energia, né? Ela tem essa energia. Então, e você imagina que energia se dispara quando ela tem uma imagem referente a você mesmo, né? Aquela imagem que foi esculpida, que foi feito ao longo dos anos, no decorrer da tua vida, né? E daí, de repente, a pessoa pensa bem assim, mas a minha imagem não é positiva, né? A minha imagem, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo me amar, eu não consigo me valorizar, né? A gente vê muito isso. Quando eu fecho os olhos, eu não vejo uma imagem muito boa a meu respeito, né? E você veja que, às vezes, aquelas feridas que tem, elas distorceram a imagem, porque a gente comprou muito a coisa dos outros, né? Quando o outro tenta falar para você, né, que você não é capaz, que você é feia, que você não dá conta, que você é orgulhosa, que você é isso, que você é aquilo, a gente não pode esquecer, né, que quando a pessoa julga, ela também está olhando para aquilo que está dentro dela. Então você imagina o quanto a gente comprou coisas dos outros e assumiu para a nossa vida. Não é? E quando a gente assume para a nossa vida aquilo, essas coisas enganosas e erradas, a nossa autoimagem vai se deteriorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, além do processo terapêutico, que vai resgatar essa imagem que está lá dentro, que vai fazer você ter compreensões do que aconteceu, que vai mudar a tua emoção, é necessário também cultivar essa nova imagem na nossa mente, né? E algumas técnicas podem fazer isso acontecer e pode ajudar muito a gente fazer. Então, assim, a autoimagem é uma coisa assim muito profunda, muito profunda. E a gente precisa fazer sempre, né? Eu estou entendendo, sempre fui chamada de feia quando era pequena e burra também. Olha só, Cássia, e o que você quer para hoje à noite, agora, neste momento, devolver para aquela pessoa que estava dentro dela e não era você? Eu lutei muito para provar que não era. Olha só, por que você teve que lutar? Porque você acreditava, né? Quando você não acredita, não existe luta. Não existe luta. Você simplesmente se vê bem, se vê numa autoimagem positiva.
Quem não sabe se relacionar? Fui dispensada por isso de um bom emprego. O Tar me fez entender. O Tar sou eu, tá, gente? Tem gente que me chama de Tatá, tem gente que me chama de Tar, e por aí vai. O Tar me fez entender que só podemos aceitar o que realmente somos. Foi libertador, né? Eu já falei em algumas lives isso. O quanto que você pensou que o emprego te demitiu, né? O emprego te demitiu. Mas o quanto que, na verdade das coisas, você demitiu esse emprego. Porque você viu que não cabia mais no teu mundo. Porque você viu que não cabia mais para você. Mas você não teve coragem de tomar uma decisão e sair, pedir as contas, ir para a tua felicidade, para aquilo que você quer. E você esperou que o outro tomasse a decisão por você. E no momento que o outro tomou a decisão por você, desencadeia o quê? As programações que estão lá, negativas. E se sente mal, se sente inferiorizado, se sente injustiçado, né? E até mesmo, gente, tá? Eu estou dando um exemplo geral, não estou falando de ninguém específico. E até mesmo, gente, se cai num vitimismo, né? Se cai naquele vitimismo. Eu não sou feliz por causa do outro, eu não sou realizado por causa daquilo, porque eu fui injustiçado, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, porque eu fui inferiorizado. E se cai num vitimismo. Por quê? Porque concordou com tudo aquilo. Né? Concordou com tudo aquilo e se doeu com tudo aquilo. E o quanto a gente tem que sair de tudo aquilo para voltar a ver a nossa imagem real. A nossa imagem como a gente é, né? Você é maravilhosa, linda, Cássia, e merecedora de tudo que é de melhor no universo. Bibi, eu concordo em gênero, número e grau com você. Porque só pelo fato da Cássia estar aqui nessa live, e olha que a Cássia, ela já levou um bando de tapa na cara, né? Tapa quântico, né? Pá, pá, que nem um monte de gente que está aqui, levaram bastante tapa quântico aqui. Mas está aqui porque tem um desejo, uma sede de mudança, né? Porque lá dentro, uma parte dela acredita quem ela é de verdade, né? E quer se descobrir, e quer mudar, e quer virar o jogo, e quer ser quem ela é de verdade. É isso que você é de verdade, Cássia. Então, devolve hoje à noite o lixo que o outro depositou em você. Devolve. Você não precisa ter raiva do outro, porque você compreende que o outro foi tão vítima das programações mentais do que qualquer outra pessoa, né? E o outro também só acabou fazendo porque aqui dentro tinha uma crença nisso, né? Porque o outro é somente um ator lá na nossa vida, né? Encenando o que existe dentro de nós. E eu digo para vocês, gente, que bom que as pessoas deram um tapa na nossa cara até hoje. Que coisa boa! Porque quando a dor veio, a gente foi buscar a mudança. Quando a dor veio, a gente foi atrás de quem a gente é de verdade. Não é mesmo? Então o outro nos ajudou no nosso processo de cura. O outro ajudou no nosso processo de aperfeiçoamento. Então quando a gente começa a ter essa coragem de assumir mesmo, o que é da gente, do eu, é meu, né? Eu não preciso concordar com o que o outro fez comigo, com o que o outro disse, né? Eu não preciso concordar com isso. Eu não preciso aceitar. E eu não preciso nem mesmo, como é que se diz, se reconciliar. Não preciso, né? Porque um ato de inteligência fala o quê? Um ato de inteligência diz: eu não vou ficar do lado de alguém que me põe para baixo, não é mesmo? Isso mesmo, Cássia, já devolveu, isso mesmo. Eu digo para mais gente que está aqui, devolva mesmo, porque a gente não precisa nem se reconciliar. A única coisa que a gente precisa tirar de nós é a emoção. Apenas isso. O perdão é isso, na verdade. O perdão é você tirar, ser forte o suficiente para se liberar da emoção. Eu entendo e compreendo que você foi vítima das suas programações mentais. Mas eu não quero nada disso dentro de mim agora,
eu te perdoo e te liberto, né? Provei que era capaz, hoje sou pós-graduada e às vezes nem acredito. E e é aí que eu digo para você, é neste momento que entra o teu exercício de melhorar cada vez mais a tua autoimagem. Olha o que você diz aqui, às vezes nem acredito. Você vai treinar tua mente para você acreditar naquilo que você conquistou com o teu empenho, com o teu esforço, com o teu suor. A Valéria é verdade. O outro é um personagem para nos libertar. Não existe vítima. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Então, olha só, gente. Daí eu venho falar para vocês dessa energia da nossa mente e do poder que a imaginação tem, né? Uma dica que eu estou dando de ouro aqui hoje, né? Que eu revi ainda nos estudos do Grisa hoje, né? Uma dica de ouro. A nossa imaginação é uma ferramenta poderosa para refazer a nossa autoimagem. A nossa autoimagem. Então, todas as vezes que nós repetimos através da imaginação, a gente não se levar mais por aquela sensação, aquela imagem enganosa e a gente se comprometer em mudar a imagem que nós temos de nós mesmos dentro de nós, nós conseguimos sim corrigir isso com a imaginação. Porque tudo que se cria na mente subconsciente com valor de emoção torna-se realidade, né? Então, essa é a proposta. Que nesse mês a gente possa treinar muito isso para que a nossa mente possa criar essa nova imagem, fugir das questões enganosas, sair lá do passado enganoso, sair daquilo que a gente comprou e que não pertence a gente, né? Eu penso que as pessoas dão para nós só aquilo que eles tinham para dar. Isso mesmo, Cássia. Quando descobrimos isso, aí perdoamos também, né? E o quanto que dentro de nós a gente atraiu essas pessoas para nos dar somente aquilo, né? Então, a gente vai mudando na nossa mente e dizendo para o universo que a gente realmente merece, né? Eu canso de dizer para as pessoas, você está pensando no que não deu certo, mas você já disse para o universo aquilo que você quer, né? O subconsciente não consegue diferenciar o real do imaginário, né? Você precisa deixar muito bem claro para ele o que você quer, para que ele possa ser o mecanismo para que você conquiste esse algo, né? Então, você está... Bati na tela sem querer. Você está colocando na tua mente aquilo que você quer de verdade. Você está refazendo a imagem que você tem de você dentro da sua mente, né? Porque, gente, um sentimento, um dos principais sentimentos que fazem que a nossa autoimagem seja distorcida é o sentimento de culpa, né? A gente vê assim, vou falar para vocês de casos extremos, né? Casos de depressão, casos de automutilação, né? Uma culpa muito grande enraizada dentro do ser. Por que que a pessoa precisa se castigar de alguma forma? Por que que algumas coisas precisam não dar certo na vida dela, né? Porque parece assim, quis conscientemente, não deu certo. Parece que uma vozinha lá dentro falou bem assim, você bem que mereceu. Você não merecia isso, né? Você tinha o sentimento de culpa. Então, quando a gente vai trabalhando esta imagem, essa autoimagem dentro de nós, nós também estamos mandando embora todo e qualquer sentimento de culpa. Aprender a olhar para si, né? Aprender a perceber a sua perfeição. Olha aí, gente.
uma coisa interessante. Pela questão da gente ser aceito, de querer ser aceito, né? Aprovado pelo outro, querer que as coisas deem certo para nós. Então, e por depender também da aprovação desse outro, nós nos cobramos tanto, tanto, que a gente esquece de perceber o que está perfeito, o que é perfeito em nós e o que é bom em nós, né? E daí a gente passa aquele tempo cultivando o que precisa ser melhor, o que eu preciso mudar, o que precisa isso, o que precisa aquilo, porque o outro falou que eu tenho que fazer mais isso, porque o outro falou que eu tenho que perder não sei quantos quilos, porque o outro falou que eu tenho que isso, porque o outro falou que eu tenho que aquilo, e eu esqueço de reforçar os meus pontos bons e os meus pontos positivos. Olhar para si é isso, reforçar os seus pontos positivos, que a gente deixa de fazer nesse processo negativo, né? E se sentindo cada vez mais e feliz, né? E percebendo também, gente, né? Uma coisa muito interessante, né? Se você tem uma pessoa que você admira muito, né? Você tem um ídolo, mas você não concorda que quem mais fez nós nos sentirmos assim foi feito pelos nossos pais? Em partes, Cássia. Em parte sim, porque os pais fizeram parte da construção da nossa imagem a maior parte da vida, né? Então nós temos, assim, os modelos de pais, né? Os pais autocráticos, os pais democráticos e os pais indulgentes, né? São os 3 tipos de pais. Então, geralmente filhos de pais muito autocráticos, em que os pais somente ditam as regras de tudo, tem que ser assim. A criança fica lá esperando o pai dizer, a mãe dizer o que tem que fazer, numa coisa muito rígida, né? Às vezes isso pode abalar a autoimagem, porque ele não consegue fazer as coisas com o seu próprio esforço, né? Ele não consegue celebrar as coisas feitas pelo seu próprio esforço, né? Os pais indulgentes já são ao contrário, aqueles que liberam demais, né? E tudo que é extremo vocês já sabem que são maus, né? Os pais indulgentes liberam demais, soltam demais. Soltam a tal ponto que, de repente, os filhos sentem a necessidade de cuidar desses pais, porque sentem que esses pais não dão conta. Então, esses filhos ficam sem referências, né? E como você precisa, nessa época da infância, ter essas referências para se solidificar muito bem, porque quem não sabe fazer precisa ser orientado, né? A criança precisa ser orientada. Então você veja que esses 2 extremos não são bons, como tudo nós falamos na parapsicologia. O segredo está no meio. Então, assim, quem tem mais chance de ser sucesso são esses pais que usam sim da autoridade, mas que estimulam as capacidades que cada um tem. Então, se esse filho é estimulado na sua capacidade, ele vai ter uma autovalorização maior, ele vai aprender a se valorizar mais. Olha, gente, tá surtindo aqui, mas os pais só dão o que eles têm para dar. Foi o que receberam dos seus pais, cada um dão o que tem. Gente, os pais que vão para os extremos, nenhum deles criou qualquer tipo de dor no filho porque quis, né? Nenhum deles fez. Até mesmo porque você veja, nós falamos aqui tanto de analisar o subconsciente de cada um, né? O pai e a mãe também têm uma história, tem uma gama de programações lá. E talvez o pai e a mãe também tenham um problema seríssimo na questão da autoimagem, da autovalorização. Só conhece a autoestima, né? Mas às vezes nem a autoestima, a autoimagem e a autovalorização. Eles também têm as suas programações mentais, né? Por isso que quando a gente fala, principalmente de pais e filhos, não é para culpar ninguém,
Não é para dizer que ninguém estava errado, mas é entender para aperfeiçoar o processo. Isso que o Grisa dizia, né? Só o fato deles terem dado a nós a vida já devem ser honrados, né? Falo por ter vivido isso na pele. Sim, porque quando se foca no negativo, deixa de se perceber as coisas boas que existem. E só pelo fato de você estar vivo aí significa que aconteceu muito mais coisas boas do que ruins. E quando a gente começa a valorizar essas partes positivas, nós começamos a alterar tudo que está lá no nosso subconsciente, né? E quando a gente começa também, tudo bem, o meu pai não teve condições de me ensinar isso. Minha mãe não teve condições de me ensinar isso. O que eu vou fazer? Eu vou aprender agora. Eu vou tomar responsabilidade pela minha vida. Eu vou aprender agora, porque eu posso aprender, né? Porque eu tenho condições de aprender. E é aí que entra, gente, a nossa responsabilidade no processo. Porque, na verdade, a perfeição não existiu em nenhum lado. Então, quando se pergunta para a gente assim, quem que deve fazer terapia, que eu digo bem assim, todas as pessoas devem fazer terapia, porque todos nós precisamos. Porque nós somos filhos de alguém que tinha as suas questões, tinha as suas programações, né? Então, nada foi perfeito, mas nós podemos ir com calma, que com calma tudo se resolve, tudo se consegue, nós podemos ir aperfeiçoando esse processo. Já dizia uma professora minha, a perfeição, ela olhava para mim, Tarcísio, a perfeição não é deste mundo. Não é deste mundo, né? Não existe perfeição. Se existe perfeição, está num outro estágio, que não esse aqui. Nós estamos aqui para aperfeiçoar cada vez mais o processo, para acolher. A gente não está aqui para dar de dedo na cara de ninguém, olha, eu sofro por causa de você, porque isso é ser vítima. Não! Nós estamos aqui para assumir a responsabilidade da nossa própria vida e assumir a responsabilidade diante do nosso processo. E isso é tão bom, gente. E isso dá um ânimo a mais para a nossa vida, dá um ânimo, dá um sentido maior na nossa vida de saber que nós podemos construir, né? Eu vivo exatamente isso, culpava muito meus pais, mas entendeu, né, nas sessões de terapia comigo, que eles deram o que eles podiam dar, né? A Bibi falando aqui, hoje o mais valorizado não é a barriga de tanquinho, e sim a pessoa que faz terapia. Muito bem, Bibi, muito bem. E se a pessoa fizer terapia e tiver barriga de tanquinho, melhor ainda, não é, Bibi? Isso mesmo, né? Não é aquela coisa, gente, daquela modéstia, assim, de achar que eu mereço só ser, né? Só trabalhar aqui dentro. Gente, quando se trabalha aqui dentro, se reflete no exterior. Então, quando a gente organiza as coisas aqui dentro da gente, a gente fica mais bonito. A Valéria rindo aí. Nós ficamos mais bonitos, porque é isso que é a primeira coisa que talvez seja eu tinha guiado por um lado essa live, ela acabou sendo mais rica ainda porque vocês enriqueceram aí com as colocações, né? A gente não quer dizer que aparência não é importante, que o merecer o melhor não é importante, que ser bonito não é importante fisicamente, né? Mas a gente quer dizer que é esta beleza que vem de dentro para fora. Quando a gente aperfeiçoa o processo aqui dentro, a gente melhora o processo aqui fora. E quando isso acontece, é duradouro. Quando isso acontece, quando você entra nesse processo, cada vez é melhor, cada vez é melhor, cada vez é melhor. O interessante é que é assim, gente. Todos esses estudos aqui, quando eu hoje, coisa que eu vi lá alguns anos atrás, quando hoje eu vou reler, né, tudo isso, eu percebo o quanto
o quanto eu o quanto a minha consciência expandiu, o quanto eu sou muito mais capaz de compreender hoje detalhes do processo que eu não compreendia lá, eu não tinha esse olhar lá atrás. Então hoje eu sou capaz de entender muito melhor a compreensão, porque aqui o meu subconsciente se estruturou para compreender o que aquele que estudou, que estava há anos-luz aqui da compreensão que eu tenho, era verdade. Né? Que chegou à conclusão, através do estudo, que chegou a constatações de que era verdade, de que era, né, foi constatado, foi estudado, foi pesquisado, né, e que às vezes para nós, assim, no começo a gente se empolga, né, e a gente quer falar, mas não faz aquele sentido profundo para a gente. E a gente às vezes vai atrás de coisas mirabolantes, coisas que mexam com a gente, coisas que sejam enormes, coisas que sejam assim, né? Como se o disco voador descesse mesmo, né? E depois de tanto passar por essas experiências, entender, a gente percebe que a mágica acontece nas pequenas coisas, nos pequenos atos. Lá naquilo que você pensava que era arroz com feijão, que estava lá atrás, que você falava bem assim, não, isso aí ainda está muito pobre para mim, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Mas quando você entende, você começa o quê? Falar de uma forma simples, porque você passou por toda aquela complexidade para entender, né? Ontem eu disse para o Fer o quanto estou aprendendo com você. Legal, eu tô com saudade do Fer, hein? De vez em quando eu vou lá cortar cabelo. Fala como começou o seu relacionamento, tá? Para mim é um exemplo de vida. Né? Então, eu vou falar assim, Valéria, mas eu vou dar mais detalhes numa próxima live aqui por causa do nosso horário de hoje. E a próxima live da semana que vem, né? Já que vocês enriqueceram tanto, eu ia fazer hoje, mas na live da semana que vem nós vamos vir direto para uma técnica. Tá? Uma técnica para a gente melhorar a autoimagem dentro de nós. Tá? Então, assim, o que eu vou dizer para você, eu vou colocar até no convite, tá? Se você tiver uma vela, né? Separa a vela aí, que a gente vai usar na técnica, tá? Se não tiver a vela, não tem problema nenhum, se pode fazer mentalmente, tá? Mas eu fiz essa técnica hoje à tarde, com a vela e com a vela física mesmo, e foi fantástico. A gente vai fazer esta técnica na semana que vem para nossa autoimagem, tá? Gostou, né, Valéria? Gostou. Então, gente, o que eu posso dizer sobre o relacionamento, é o que eu já disse para vocês. E é uma busca não somente antes de entrar no relacionamento, né? Mas é uma busca também depois, quando você está no relacionamento. Continuar o seu exercício de se amar mais e de se enxergar de uma maneira mais harmoniosa, né? Então, quanto mais a gente se enxerga de uma maneira harmoniosa, quanto mais a gente nutre esse amor por nós, melhor a gente se relaciona não só com, é, com o fato conjugal, com o namorado, com a namorada, mas você também se relaciona com as pessoas, se relaciona bem no trabalho, se relaciona bem em todos os âmbitos da nossa vida, né? Porque quando você tem uma imagem boa, positiva, tudo que está perto de você só vem somar. Você não tem a sensação de que alguém vai te tirar mais alguma coisa, né? Tudo só vem somar dentro da sua diferença, né? Porque os princípios de sobrevivência que eu tanto já falei para vocês, eles estão mais harmonizados, né? Quando os princípios de sobrevivência lá do ser único, do indivíduo, né? Eles estão ameaçados, né? Você sente que você não está conseguindo ser você mesmo. E você sente que você ainda se compara e se preocupa muito, você ainda mede a tua régua, a régua da tua vida, junto com as pessoas, junto com o outro, né? Você mede lá os tantos centímetros aqui
com o que a outra pessoa conquistou, e nesse momento que você está fazendo esse tipo de comparação, você está automaticamente desconsiderando o teu grande potencial. Grande potencial. Hoje mesmo estava falando para uma cliente, né, que ela está estudando psicologia, ela está fazendo algumas sessões comigo lá. É isso mesmo, eu falei bem assim, olha, muitas pessoas vão se formar junto da tua turma, só que ninguém vai ser igual. Cada um vai fazer de uma forma diferente, vai atender de uma forma diferente, vai ter resultados diferentes, vai ter uma caminhada diferente. Alguém vai sair de lá, vai montar um consultório, já vai conseguir atender. Outra pessoa vai levar 5 anos para se estruturar, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E de repente a pessoa fica se cobrando, eu não sou um terapeuta tão incisivo igual o outro, ou eu não sou um terapeuta tão empático igual o outro, mas agora pensa bem. Se a gente for colocar aqui os 10 que estão nessa live agora, né? 10 personalidades bem diferentes aqui, né? Então, você vai se identificar mais com um tipo de terapeuta e o outro vai se identificar mais com outro tipo de terapeuta. Tem alguém que vai lá naquele terapeuta que é incisivo, que é, né, direto, e não vai gostar desse estilo, porque a estrutura aqui é outra. O outro vai precisar de um terapeuta que é mais tranquilo, que é mais calmo. E tá tudo certo, cada um dentro da sua configuração lá. Então, assim, se existe cada tipo de pessoa para atender uma demanda, cada um na sua individualidade, para que um vai se comparar com o outro? Sendo que cada um vai se conectar com aquilo que precisa, né? O interessante também é assim, gente, que pela relação telepática, geralmente a gente acaba atraindo clientes que precisam resolver coisas que você passou, que você resolveu. Ou que você talvez está passando ainda para resolver, né? É interessante, pela relação telepática isso acontece, porque sempre, sempre, sempre semelhante vai atrair semelhante. Então, por isso que dentro dos nossos princípios de sobrevivência, a gente não precisa achar que tudo é uma ameaça, que a coisa está melhor para o outro do que para você, que a grama está melhor para o vizinho do que para você, que a vida dá mais certo para os outros do que para você, porque para você o resultado vai ser sempre diferente, sempre único, porque você é único. Porque você jamais admitiria, isso é a programação que está aí dentro do teu subconsciente, você jamais admitiria ser cópia de alguém. Você jamais admitiria ser comparado a alguém. Você jamais admitiria que tenha um clone por aí. Não é, Mateus? Boa noite. Você jamais admitiria que tivesse um clone por aí igualzinho você, né? Porque a nossa luta de sobrevivência, para preservar a sobrevivência, é ser reconhecido como ser único, especial, do jeito que você é. E quando a tua autoimagem ela é bem aceita nesse aspecto, você vai trazer para a tua vida exatamente alguém que vai gostar de você do jeitinho que você é. E o quanto de nós... E eu digo para você assim... eu digo para vocês assim, gente, que... Até esqueci o que eu ia falar agora, né? Mas, e o quanto de nós a gente deu murro em ponta de faca a vida inteira, querendo algo que não era para nós, querendo algo que não nos trazia felicidade, querendo algo que não nos valorizava, querendo algo que não nos deixava feliz. O universo estava ali querendo desprender isso de você para dizer bem assim, você merece ser feliz, mas você dizia bem assim, não tire isso de mim, eu quero isso para mim, eu não posso viver sem isso, a minha vida vai acabar sem isso, né? E o quanto que você estava lá presa no padrão de sofrer. Não é verdade, Valéria? O quanto você estava presa no valor de sofrer. Daí você vai dizer que você fez errado, né? Você vai dizer que você fez errado? Você vai dizer que tudo aconteceu por culpa sua? Porque foi você? Né?
o universo teve uma estratégia muito melhor, que talvez você não saiba e você não compreenda ainda, né? A Bibi falando aqui, tenho 2 pacientes de Reiki. Você já está atendendo, Bibi, que coisa maravilhosa, que eu estou atendendo à distância e que estão no mesmo processo que eu estive. Olha aí, gente, semelhante atrai semelhante, né? E quando você vencer todas as suas etapas, as pessoas que você for ajudar, elas vão te trazer histórias muito, muito parecidas com aquelas que você passou. Exatamente parecidas. Então, anota aí que eu quero que vocês façam uma tarefa dessa semana para a semana que vem, tá? Vocês topam fazer isso? Quem topa diz sim. Se vocês não toparem, eu nem vou passar essa tarefa para vocês. O que vocês me dizem aí? Esse sim aí é o sim de fazer a tarefa? Bibi? Sim ou não? Ninguém falou nada. Então não vou passar, gente. Vocês querem fazer? Vocês querem começar esse mês? Ah, muito bem, Lisa. Ótimo. Teve 2 depoimentos lindos, Bibi. Põe no teu Instagram, não precisa identificar a pessoa. Põe no teu Instagram para a gente saber, para as pessoas se animarem a saber o que as pessoas estão vencendo aí com o Reiki, né? Então, gente, quem aí tem a memória bem apurada aí, Cássia, beleza. Quem tem a memória bem apurada aí, pega o que eu vou dizer. Quem não tem, corre, pega uma caneta aí para escrever. Olha, até a Marlene, sim. Ó, vocês estão animados, hein, gente? Estão querendo este mês melhorar a autoimagem, né? Então nós vamos chegar lá no dia 30 de julho com uma autoimagem muito melhor nossa, hein? Então, estão junto comigo? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Coloca lá essa frase lá em cima. Os olhos são a janela da alma. São as janelas da alma, tá? A gente vai começar por esse princípio. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar num determinado momento, no dia que você tiver, é desafio, tá? Nós vamos chamar isso de desafio. Você vai pegar num dia que você tiver, vai reservar um tempo para você, para fazer esse exercício. Eu acredito que você consegue fazer esse exercício numa meia hora, tá? Se você for fazer tudo junto, né? Você vai pegar um lápis lá, vai pegar 2 folhas de papel, de preferência papel sulfite, né? Se você não tiver, pode fazer na folha de caderno mesmo. Você vai... Falei essa frase pro meu namorado. Ah, ele tá aí? Manda um abraço para ele. Você vai pegar 2 folhas de papel e na primeira folha de papel você vai fazer um desenho seu. Deixa assim esse desenho vier assim espontâneo. Comece a desenhar você. Você não precisa ser desenhista, não precisa ser perfeito, não precisa ser lá aquelas coisas. Mas deixa, porque todas as vezes que a gente está escrevendo, a gente está desenhando, a gente está colocando ali o que está no nosso subconsciente. Só para você entender. Então você vai pegar, vai fazer o desenho teu ali, o desenho como você se vê, coloca lá teu cabelinho, teu olhinho, tudo bonitinho, põe lá o colarzinho de pérola, põe uma gravatinha, não importa. O que o teu subconsciente inspirar, tá? Então você faz. Em seguida, quando você terminar esse desenho, você vai fazer uma técnica mental. Qualquer técnica mental que tenha, tem várias no YouTube aí. Quem não achar uma técnica, manda um direct depois que eu mando um link aí de alguma técnica boa que tem no YouTube. Uma técnica para melhorar a autoimagem. Pode ser até a técnica para autoestima, porque outros autores falam autoimagem de autoestima mesmo. Coloca uma técnica de motivação, de autoimagem positiva, de segurança e sucesso, sabe? Aquelas técnicas assim que mexem e te fazem melhor. Quando você terminar a técnica, faz a técnica lá de olho fechado, se entrega, faz da melhor maneira possível. Quando você terminar a técnica, você vai pegar a segunda folha de
de sulfite e você vai desenhar você de novo. Desenha você de novo lá, assim. Quando você terminar o desenho, você pega os dois e analisa. Analisa lá, vê como que um desenho ficou, com o que que aquele desenho traz de mensagem para você, o que que você, qual que é a tua percepção ao olhar aquele desenho, e você vai olhar no segundo desenho, vai fazer a mesma coisa e vai escrever. E você vai perceber a diferença dos dois. A diferença dos dois. E repare se qual desenho que ficou melhor, o primeiro desenho ou o segundo desenho, tá? E daí você vai trazer o resultado aqui na live da próxima semana, tá? Vocês querem que eu coloque isso lá no direct depois? Para vocês não esquecerem? Eu vou fazer uma artezinha amanhã e eu coloco lá no direct que exercício que tem que fazer. Pode ser, gente? Procuro lá no meu direct e daí vocês fazem. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, que a gente vai dar continuidade para essa live, eu quero que vocês me passem a percepção de vocês a respeito desse desenho e em seguida a gente vai fazer a técnica da vela, que particularmente é uma... Isso, eu vou deixar registrado. Então tá, Valéria. Que daí semana que vem eu vou fazer a técnica da vela e essa técnica da vela é uma técnica para melhorar a autoimagem que a gente tem dentro de nós. Tá certo, gente? É o desafio. Gente, traz mais gente para esse desafio aí, hein? Não é mesmo? Convida mais gente para vir para esse desafio na orientação, ó, tá vindo ideia aqui agora. Na orientação que eu vou colocar lá no Stories amanhã, que vocês vão procurar lá, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão marcar uma pessoa, tá? Para que ela possa fazer a técnica também. Daí assim, na semana que vem, a gente tem mais pessoas aqui se beneficiando disso, tá, gente? Desse mês incrível que a gente vai fazer para melhorar a nossa imagem e tornar a nossa imagem mais positiva. Falei quando começamos a namorar há 2 meses atrás, porque desde dezembro só nos olhávamos. E com a máscara não... Olha que interessante que a Bibi está falando aqui. E com a máscara não conhecíamos os nossos sorrisos. Tudo que tínhamos eram os nossos olhares. Os olhos são... Que lindo, Bibi! Os olhos são a janela da alma. Mas faz a técnica depois das 21h20, quando eu termino as aulas, por favor. Tá. Então, gente, deixa eu propor uma coisa aqui para vocês, então. Podemos, então, fazer a live da semana que vem às 21h30? O que vocês acham? Fala aí rapidinho aí, só para eu ver. Às vezes tem o delay até chegar aqui para mim. Se vocês concordam que a gente faça a live às 21h30 aqui, para entrar em sintonia com a Valéria, com a Cássia Valéria. Tem a Valéria e tem a Cássia Valéria, que é tão merecedora de tudo isso, não é, gente? Tão merecedora. E que é tanta evolução. Então tá bom, gente. Então na próxima semana eu vou fazer a live às 21h30. Amanhã, quem já entendeu como é que é para fazer o exercício, faz. E quem perdeu detalhes ou está entrando agora, que eu vi gente entrar agora aqui, Luciano entrou agora, eu vou deixar nos meus stories os exercícios que é para fazer para a semana que vem. E no início da live, às 21h30 da semana que vem, nós vamos compartilhar a percepção. E a gente vai entender por que os desenhos podem ser que sejam diferentes. Mas eu deixo a cargo de vocês fazerem. Então, bom exercício para vocês, gente. 22h19, eu acho que a Rafa me acostumou mal. Porque sempre dá aula e tenho que fugir da sala. Beleza, então semana que vem, Cássia, você não vai precisar fugir da sala, porque nós vamos estar aqui te esperando com o maior amor deste mundo, para fazermos a live da semana que vem. Tá bom, gente? Entenderam? Então, vamos encerrar por hoje, porque a Rafa me acostumou mal, né? De passar das 10, e daí eu acabei virando mais falador junto com ela.
Vivendo e aprendendo com os nossos amigos, né? É idealista. A Rafa me ajudou a me soltar mais no horário aqui, porque eu, como pragmático, dava 10 horas e estava terminando a live aqui, né? Mas a gente está sempre em evolução. Tá bom, gente? Então, eu desejo para vocês uma boa noite. Gratidão por vocês terem participado aqui da live. Cássia, eu também amo você. Gratidão por vocês participarem aqui da live. Gratidão pelo carinho que vocês têm por mim. Né? A gente sempre recebe de volta o que a gente dá. Então, o carinho que vocês dão, vocês recebem de volta também. E façam um exercício. Semana que vem nós vamos estar aqui numa live que vai ser maravilhosa, numa técnica que vai ser maravilhosa. Mentaliza desde já que essa técnica vai ser muito poderosa para nós, tá bom? Eu já escolhi isso para minha vida. Você escolhe? Ok. Boa noite para vocês, gente. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.